Olá, olá a todos. Bom, primeiramente me apresento, me chamo Ingrid e quero contar o meu testemunho de como Deus obrou na minha vida. Tentarei ser breve e espero chegar a muitas vidas esse vídeo para que possa edificar, salvar e fazer com que você que escute se volte a Jesus com todo o teu coração. Confesso que relutei muitos meses, venho relutando por não fazer esse vídeo, por não colocar nessa plataforma, porque sempre fui de não colocar exponer a minha vida. Mas hoje eu quero dizer para vocês que é necessário, pois o Senhor sempre me vem dizendo: abre a tua boca e fala, abre a tua boca e fala o que eu fiz contigo e que eu estou fazendo em ti. Então decidi contar aqui o meu testemunho e que chegue àquela pessoa que está aí em cima do muro. Não tenha medo, não tenha medo. Só também dou um conselho: se você entra no Evangelho, o Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho é o Evangelho pregado por Jesus. Tome sua cruz e siga-me. Então não é para qualquer pessoa. Não estamos preparados, nunca estamos preparados, porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho você tem que renunciar a si mesmo, você tem que renunciar às suas vontades, renunciar a tudo aquilo que você crê que é para você. Então o Senhor vem, quando você se entrega a Ele, Ele vem e trabalha em você, e isso tudo vai saindo, vai saindo, vai saindo. E quando você se dá conta, nem você mesmo se reconhece. Então eu espero que seja edificante para aquelas pessoas que necessitam um empurrãozinho, porque o Senhor te espera de braços abertos. Ele sempre nos espera de braços abertos. Ele sempre está cuidando de nós. Ainda que a gente ande por caminhos de trevas, o Senhor está contigo, cuidando com a mão dele em cima de nós. Queridos, poucos são os escolhidos. Eu sei que muitos são chamados, poucos são escolhidos. É verdade, porque eu digo para vocês que o Senhor fez uma obra, na verdade está fazendo ainda, porque tem muita coisa ao largo da nossa vida, ao longo da nossa vida, vamos acumulando muitas coisas ruins e colocamos as boas em cima das ruins e vamos deixando o entulho aí embaixo. Então vamos construindo uma vida de mentiras, vamos construindo uma vida que a qualquer momento vai se desmoronar. Porque nada, nenhuma casa é edificada em cima só do solo. Tem que ter a sapata, tem que ter um fundamento. E quando você constrói a sua vida em cima de entulhos, qualquer vento, qualquer tempestade te derruba. Mas quando você coloca a tua vida no Senhor, Ele tira o entulho, Ele limpa tudo, Ele constrói você em cima da rocha. Então você pode passar tempestade, pode passar furacão, você pode passar o pior dia da sua vida. Se você tem um encontro genuíno com Jesus, eu te asseguro que você passará. Dói. Não digo que não dói, mas você vai passar. E você pode dizer: quem eres tu para dizer que as dores da vida, que há muitas dores,
pois eu já enterrei um filho, já perdi um pai, já fui rejeitada. Eu tive um problema muito grande de rejeição e nem eu sabia, pois a rejeição é a pior coisa que tem para eliminar de nós, é a rejeição. Porque você sempre quer mostrar para as outras pessoas que você vale, que você é boa, que você é melhor, mas isso não é por você, é por mostrar para os demais. Então tudo isso Jesus cura, como Ele curou em mim. Então aqui vai meu testemunho e quero contar para vocês que quando o Senhor começou a obrar em mim, foi muito estranho para mim, pois eu cresci numa família desestruturada, mas a gente ia para a igreja. Minha mãe, meu pai nunca pisou pé numa igreja, nunca quis saber de nada, apesar de que a minha avó, que era a sua mãe, era adventista do sétimo dia e através dela, nos levou a minha mãe e a gente ia na igreja. Mas aos 14 anos, tudo se desmoronou, meus pais se divorciaram, se separaram, minha mãe foi viver a sua vida, nós ficamos com ela. E aí começou a minha vida no mundo. Então, quer dizer, na minha casa eu era revoltada porque eu não entendia, porque meu pai tinha ido embora, minha mãe tinha revolta com a minha mãe, eu culpava a minha mãe. Então eu cresci uma menina assim, eu fui vivendo a vida como me deixasse. Respeitávamos muito, eu respeitava muito a minha mãe. Então, aos 18 anos me fui de casa, já comecei a minha vida independente. Então fui trabalhar, fui viver a minha vida, como quem diz, né? Conheci o pai do meu primeiro filho, dos meus 2 primeiros filhos. O primeiro filho que eu tive morreu, eu enterrei meu filhinho com 2 meses de nascido. E quando esse bebê morreu, eu reneguei do Senhor. Eu disse, Deus não existe. Na dor, no momento da dor. Então a minha avó me disse aquele dia, eu me lembro como se fosse hoje. Ela disse, minha filha, você não sabe o que você está falando, é a dor que está falando por você. Mas Jesus te ama, Deus te ama e Ele vai cuidar de você, sempre. Então, eu nunca esqueço disso. Só que aí a gente é jovem, então eu era jovem, fui viver a minha vida. O que acontece que a irmã desse meu filho, da minha cunhada, a irmã desse pai do meu filho, ela viajava para fora do país, né? Para o mundo da prostituição. Então, eu fui, como me convidaram para ir, e eu fui. Depois que morreu meu filho, eu tive outro filho. Então eu deixei o meu filho com 2 anos e fui com essa menina para esse lugar. Fiquei 3 meses porque o meu pai descobriu que tinha câncer e eu liguei, em realidade foi eu que liguei pro Brasil e o meu pai me disseram para me ligar pro meu pai. Eu liguei e meu pai disse eu não sabia de nada, que meu pai não sabia nem que meu pai estava enfermo.
E eu liguei para ele e ele me disse chorando: minha filha, vem embora que eu te quero ver pela última vez. Isso foi muito doloroso. No outro dia eu voltei pro Brasil. E tive 20 dias com meu pai. A única coisa que eu digo que eu fiquei feliz foi que meu pai aceitou Jesus no leito de morte. Ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, depois de anos e anos, meu pai com 42 anos se foi. Era jovem, tinha toda a vida pela frente. Enfim, e depois que meu pai se foi, eu creio que eu fiquei mais desnorteada ainda. E eu busquei ir viajar outra vez para esses lugares. Até que encontrei um homem que mandava mulheres para a Espanha. Então eu fui e disse: sim, eu vou. Então eu disse: um país que eu não sei sozinha, sem falar o idioma, mas eu nunca tive medo de nada. Eu sempre fui assim, atrevida. A palavra que me definiu na minha vida toda foi atrevida. Eu sempre fui atrevida e sempre fui obstinada. Tudo aquilo que eu queria, eu fazia. Tudo aquilo que eu colocava no meu olho, eu ia lá e fazia, ou nunca retrocedia. Então, foi como eu cheguei na Espanha e fiquei muitos anos, fiquei 3 anos, 4 anos, voltei para o Brasil, depois voltei de novo para a Espanha. E foi quando já comecei Em realidade, eu sempre olhava as outras mulheres, só que eu tinha algo diferente. Naquela situação eu não sabia explicar por que eu era daquela maneira, mas hoje em dia eu sei. Eu sei que o Senhor tinha outros planos para a minha vida. Então eu sempre dizia: por que essas mulheres têm tanta ganância de ficar rica, que nunca nenhuma ficou rica? Ou casar, né, com homens de poder, dinheiro. Eu nunca fui assim, de ser interesseira. Sempre vivia minha vidinha, sempre, se eu tinha o meu dinheiro, já me bastava. O que acontece que quando eu comecei a trabalhar, tive a minha filha aqui na Espanha. Tenho uma filha de espanhola, tem 13 anos. Então eu comecei uma outra vida, saí da vida do mundo da noite, do mundo da prostituição, e comecei uma outra vida. Só que nunca foi fácil, a minha vida nunca foi fácil. Sempre tive que trabalhar muito, sempre tive que me esforçar muito, porque nunca gostei que ninguém me colocasse limites. Então eu sempre dizia que eu nunca ia me casar, que eu não acreditava em matrimônios sólidos, porque sempre vejo um matrimônio fracassado, sempre via traições, como até hoje. Nunca confiei em ninguém, em nenhum homem. E na realidade não era que eu não confiava nos homens, era que eu tinha esse sentimento de rejeição, eu tinha esse medo de perder. Eu tinha medo de perder as pessoas, como eu perdi meu filho, perdi meu pai.
Então, em 2019, quando foi da pandemia, que todo mundo foi para dentro das suas casas, eu bebia todo dia eu bebia. Todo dia eu bebia uma garrafa de ginebra, todos os dias, quase todos os dias. Bebia, escutava músicas lá da minha cidade, que eu sou de Belém do Pará. E assim ia levando a minha vida. Quando foi um dia eu comecei perdi minha tia. Soube que a minha tia tinha falecido de Covid, porque ela foi cuidar da minha avó e acabou a minha tia morrendo e a minha avó ficou. Minha avó ficou boa. E aí eu comecei a me sentir estranha, e quando abri outras vezes as coisas que podia sair, eu comecei a frequentar os bares outra vez, com as amizades que eu tinha. Só que já não era igual. Algo tinha cambiado. Algo tinha sabe, não era a mesma coisa. Então, eu estava no bar com minhas amigas e eu disse, olha, eu vou embora, que eu não me encontro bem, não sei, não tô legal. Eu fui para minha casa. E daí foi assim, e já não via mais graça nas coisas, tá nesses lugares. Eu dizia, nem eu entendia o que estava acontecendo comigo. Então o que eu fiz? Eu comecei a buscar uma igreja para frequentar, e tinha a minha igreja adventista, aqui a igreja que eu cresci, a denominação adventista. Eu fui na igreja, frequentei a igreja uns meses, uns 4, 5 meses. Só que nesse período a minha avó faleceu. Quando a minha avó faleceu, eu senti algo diferente. Eu sentia que uma voz me dizia que não era ali que eu devia estar, que o meu lugar não era ali, que eu tinha que ir para outro lugar. Eu não entendia, eu até pensava que era Satanás que estava dizendo, e repreendia, dizia tá amarrado, né? Como que os brasileiros falam. Mas eu não entendia o que queria dizer. E um dia eu escutei claramente, audivelmente: eu não te chamei para estar sentada, de escutar, de ouvinte, tá na plateia. Eu te chamei para te pregar a minha palavra. Eu disse igual, eu falei, Deus, o Senhor tá errado, o Senhor errou, porque eu nasci para isso, né? Eu nunca nem me imaginei sendo evangélica, sinceramente, nunca me imaginei. E fiquei tão confusa que eu fui para minha casa, vim para minha casa. Eu falei, Deus, eu vou ficar, me dá uma direção, me dá uma direção. E foi que o Senhor me direcionou a uma igreja, outra denominação, diferente da que eu era, da que eu tinha. Eu fui um dia, aí depois, como eu escuto muita predicação daí do Brasil, pastores, e eu escutei um pastor, Hernani Santos, creio que se chama. Eu vejo muitas pregações desse pastor,
E agradeço a Deus pela sua vida, que é uma pessoa muito fervorosa. Sinto muito fervor nessas ministrações. E ele falando sobre o batismo do Espírito Santo, pois eu nunca acreditei no batismo do Espírito Santo, nessas línguas, falar em línguas, porque a denominação que eu cresci não crê nessas coisas, não falam desse tema. Então eu disse: Deus, se isso é verdade, eu quero isso para minha vida. Eu quero orar em línguas, quero esse dom. E quando foi o dia da Madre, aqui em Espanha, dia das mães, eu estava na igreja e já era o culto, eu estava encerrando o culto de adoração para ir para casa. Aí eu comecei sentir a minha boca tremer, né? Aí eu comecei a orar em línguas e eu chorei tanto que parecia que eu ia morrer de tanto chorar, mas era um choro gozoso, um choro de alegria, de felicidade, de esplendor. Parece que explodiu algo dentro de mim tão maravilhoso, de dentro para fora. Então eu comecei a orar em línguas. Desde esse dia eu oro muito em línguas quando vem o Espírito Santo. Então esse foi o dia que eu tive encontro com o Senhor. O Senhor me encontrou nesse dia. Eu tive encontro com o Senhor nesse dia. E quando eu estava aqui na minha casa, um sábado, eu estava lendo a minha Bíblia, eu ia fazer o meu devocional, e primeiro eu li a Bíblia, e eu abri a minha Bíblia, e abri em Jeremias capítulo 1. E quando eu comecei a ler o capítulo, aí eu comecei já a me sentir acelerada. Aí foi chegando no versículo 3, 4, 5, aí já não aguentei mais. Eu terminei o capítulo de Jeremias, capítulo 1, chorando, que eu soluçava. Então eu não entendia, busquei pastores, né, porque eu estava nova, não sabia, não me lembrava da Bíblia. Eu li a Bíblia quando eu tinha uns 10, 12 anos, só que eu não lembrava, né. Então, eu queria saber mais, eu tinha sede da palavra de Deus. Então, busquei pastores que me aclarassem isso. E comecei a ter sonhos, que são sonhos proféticos. Eu sonhei com a voz do Senhor, ditando o capítulo Gênesis 1, versículo 2. Eu escutei a voz audível do Senhor, eu me acordei com isso. O Senhor falando o versículo 2 de Gênesis 1, quando ele estava criando a terra. Então eu escutei essa voz maravilhosa. E eu fui tendo muitos sonhos proféticos, um tras outro. E foi quando eu decidi me batizar. Eu me batizei dia 11 de agosto de 2024. Foi o dia mais extraordinário da minha vida. Porque quando eu me levantei daquelas águas, daquele mar, que eu me batizei no mar, quando eu levantei, que mientras eu caminhava, quando eu ia caminhando para a terra, para a orelha do mar, à beira do mar, eu chorei muito. O Espírito Santo desceu em mim, chorei, e foi muito maravilhoso. Então, desde aí, o Senhor trabalha em mim, pois temos muita coisa que não presta dentro de nós e não sabemos. E desde aí o Senhor tem obrado em mim, tem cuidado de mim.
A bebida alcoólica, desde o dia do encontro que eu tive com o Senhor, nunca mais entrou na minha boca. Não tenho vontade nenhuma de sair de noite, não tenho vontade nenhuma. Então eu digo para você, não espere mais, porque não sabemos o que nos espera amanhã. Amanhã pode ser tarde demais para você dizer sim para o Senhor. Eu digo que o Senhor, Ele faz milagres, Ele faz milagres. Eu fui muito atacada, eu sou muito atacada na mente. E não faz muito tempo aqui atrás, eu tive um ataque espiritual. A gente não entende dessas coisas, às vezes a gente quer dizer que não acredita, mas, querido, o ataque espiritual existe. Eu passei na pele. Um dia eu estava trabalhando pela manhã, às 10 da manhã, e uma coisa me tomou, e eu estava com uma opressão, uma coisa ruim, e foi quando eu comecei a escutar uma voz: tu não presta, tu não vale pra nada. Pra que tu existe? Olha, a tua vida é uma porcaria. Ninguém te quer. Por que tu não acaba com esse teu sofrimento? Gente, foi horrível escutar essas coisas. Eu fui pro meu carro, abri meu carro e sentei. Quando eu sentei, fechei a porta do carro, eu comecei a orar. Falei: Senhor, me deu o tempo só de eu falar: Senhor, me ajuda. Quando eu acabei de falar, me ajuda, o Espírito Santo me tomou. Comecei a orar em línguas, orei, falando e chorando, orando, falando. E o Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo intercedeu por mim, porque eu não tinha força. Então, o Espírito Santo, tenha comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Porque Ele te salva nas horas que você não pode. A Bíblia já diz que a nossa força, a nossa fraqueza se aperfeiçoa na força do Senhor. Então eu digo para você que a melhor decisão da minha vida que eu tomei foi entregar minha vida ao Senhor. Fácil não é. São lutas e lutas, e todos os dias são provas e provas. Mas se você está olhando para o Senhor, isso não vai poder com você. Isso só vai te forjar. A forja do Senhor, a poda do Senhor dói, mas te amadurece e te fortalece. Pois eu já passei muitas coisas ruins, mas eu digo para vocês que depois que eu disse: Senhor, entrego tudo em tuas mãos, eu posso ter coisas no meu dia a dia que me tiram do sério, que me deixam estressadas, mas a minha paz não se vai. Eu estou em paz. Então, eu digo para vocês, o mundo te dá muitos rótulos. O mundo te dá rótulos. Mas o Senhor, quando você tem a identidade de filha, o Senhor me deu a identidade de filha. É aquele que te chama de filha, aquele que te chama pelo nome. Quando você tem essa identidade firmada no Senhor, não há quem possa com você. Não há. Eu digo para você com todo o meu coração, pois eu sou provada todos os dias. Não sou perfeita, pelo contrário. Somos ruins. Por isso necessitamos da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, porque senão estamos perdidos. Então eu digo para você, se você tem aquela vontade de ir para os pés do Senhor, vá como você está.
Pois o Senhor me colocou, me aceitou do jeito que eu estava, me lavou, me limpou, me curou. O Senhor abriu portas no meu coração que nem eu sabia que existiam, que estavam fechadas. O Senhor me mostrou coisas que eu não me lembrava mais, de coisas de 30 anos atrás. E o Senhor colocou para fora. O Senhor, Ele limpa tudo quando você se deixa. O único que pode se interponer entre o Senhor obrar na sua vida é você mesmo. Então, quando você se abre, quando você diz: eis-me aqui, Senhor, limpa-me, faz de mim um vaso novo, obra em mim, Ele faz, crê que Ele faz. Porque o melhor lugar, queridos, é estar na mão do oleiro. É o melhor lugar para você se quebrar nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele te quebra. E não há maneira. Quando se você está sendo chamado por Deus, o chamado, você não pode fugir. Eu queria fugir, eu não queria saber. Eu não queria saber de nada. Mas o Senhor disse: eu te quero aqui. Então Ele quebra. Aquilo que Ele quer usar, Ele quebra e faz de novo. Ele quebra, Ele te quebra, mas Ele te refaz. Ele te faz com tanto amor que você não é capaz de se reconhecer nem a si mesma. O Senhor tira a tua ótica humana e coloca a ótica dele. Você olha para as pessoas com misericórdia. Você tira toda aquela ira. Diz: Senhor, tira minha ira. Ele tira, porque eu era uma pessoa muito irritada, muito irada, facilmente me irava. E eu digo para você: o Senhor é o melhor caminho. E estamos às portas. O Senhor está às portas. Não espere para amanhã, porque não sabemos quanto tempo temos na terra. E o meu desejo para a sua vida é que você tenha um encontro genuíno com o Senhor. Porque a pessoa que tem um encontro genuíno com o Senhor nunca mais será igual. Não é a mesma pessoa. Ela não consegue mais. Eu não consigo mais ser a mesma pessoa do que eu era. E nem quero. O Senhor transforma vidas. O mundo me deu um rótulo de tudo que não presta, porque o mundo oferece para você as coisas de mão beijada. Todas as coisas são legais, maravilhosas, a noite, as festas, o álcool, mas tudo isso é como fumaça, se esfuma, é passageiro. Então eu digo para você que nada disso eu sou prova viva, eu posso dizer para você com todas as letras: nada preenche, nada te vai preencher. Essa lacuna que você tem é só o Senhor que pode te preencher. Eu te convido a que você se pegue com o Senhor. Vá atrás daquilo que é seu por direito, por herança, porque todos somos filhos de Deus, só que temos que declarar. Porque se você não declarar, você não pega a herança que Ele tem para você. Declare. Aceite o Senhor como seu único e suficiente Salvador, pois o Senhor tem o poder de transformar a sua vida, transformar a sua história, transformar a tua casa, transformar os teus filhos, a tua família. Então eu animo você, se derrame com Deus, se derrame nos pés do Senhor, porque Ele obrará muitos milagres em sua vida, como Ele fez na minha, Ele faz na vida de qualquer pessoa. Ninguém
é desechado para Deus. Ninguém é descartável para Deus. Quando você chega nas mãos dele, todo sujo, todo acabado, só o caco, Deus te transforma na coisa mais linda desse mundo. Ele tem um projeto para cada um de nós. Somos nós que queremos ir por outro lado e só quebramos a cara. Não relute com o Senhor. Relutar com o Senhor. Se você tem um chamado, não relute com o Senhor. Porque você vai sofrer muito, igual eu. Eu sofri muito, porque por relutar o chamado que eu tenho. Então, espero que esse testemunho sirva para que você busque o Senhor e tenha uma comunhão com o Espírito Santo, pois você se tornará sábio, você se tornará uma pessoa indestrutível para o mundo. E só Deus pode fazer isso na sua vida. Amém?